Olá, seja bem-vindo ao Clique 365, onde eu, Alan Henrique, trago todos os dias uma ideia da teoria para o nosso dia a dia, continuando o terceiro e o último episódio da nossa série sobre os burgueses. Eu expliquei a origem do nome burguês, eu expliquei o conflito moral que existiu para os burgueses e que nós, da civilização ocidental, herdamos até hoje, principalmente a classe média baixa, herdou esse conflito moral e muitas vezes os religiosos também, principalmente da igreja cristã, seja protestante ou católico, herdaram um pouco desse conflito moral. E nós acabamos herdando também outra coisa que, na minha opinião, essas duas heranças que os burgueses nos deixaram são umas espécies de algemas. Elas nos prendem e nos deixam amarrados para trás, eles atrasam o nosso projeto de vida. Vamos lá. De um lado, nós temos o egoísmo e do outro nós temos o altruísmo, como eu expliquei para vocês. Egoísmo é pensar em si. Altruísmo é pensar no outro. Repara, tem uma possibilidade muito grande de você achar que o altruísmo é uma coisa positiva e o egoísmo é uma coisa negativa. E que o altruísmo é sempre bom e o egoísmo é sempre ruim, mas não é assim. No clique sobre os espectros que eu fiz, o clique 225, que é espectro, eu explico vários modos de espectros que existem lá, não só que existem no mundo, não só, por exemplo, o frio e o calor, que o frio é o extremo negativo e o calor é o máximo positivo, é o extremo positivo. Nós temos espectros diferentes, como por exemplo o espectro do equilíbrio. O centro é positivo e qualquer um dos lados ele é negativo. E nós temos um espectro complexo, como é esse daqui, onde você mistura dois pontos. Muito complexo, mas explicando fica fácil e desenhadinho assim fica fácil de você compreender. Vamos lá. O egoísmo e o altruísmo, sendo o egoísmo pensar em si próprio e o altruísmo pensar extremamente no outro, vamos imaginar aqui 5 hipóteses. E se eu não pensar nem em mim nem no outro, eu não me preocupar com ninguém, nem com o outro nem comigo, isso é negativo? Isso é o ponto central, aonde o equilíbrio aqui é prejudicial, tanto para mim quanto para a sociedade onde eu estou inserido, quanto para as pessoas que estão ao meu redor. Então, se eu não penso nem em mim nem no outro, é negativo, porque eu não vou me manter e eu não vou ajudar a manter os outros. Então nós temos o espectro que anda para o lado aqui, ó. São os dois espectros, são os dois pontos positivos do espectro. Nesse caso aqui, ó, eu penso em mim e o outro também ganha. Nesse daqui eu penso no outro e eu também ganho. E qual é a diferença deles? Vamos imaginar um farmacêutico. Imagina que um farmacêutico abre uma farmácia, né? Vamos lá. Farmácia. Se esse cara teve um pensamento egoísta, financeiramente falando, ele estudou farmácia pensando em si primeiro, pensando no seu bem-estar financeiro. E a outra pessoa precisa do remédio. Esse homem aqui, ainda bem que ele abriu essa farmácia, porque a outra pessoa se beneficia com o remédio que ele vende. A pessoa está doente, esse farmacêutico tem o remédio disponível e ele consegue comprar. Mesmo precisando comprar, imagine o seguinte, mas ele não tinha que dar de graça? Se você pensou dessa forma que deveria ser de graça, você já é afetado por esse problema burguês, que você acha o extremo. É só o extremo que é o bom, ou seja, aquele que pensa apenas no outro e nunca em si próprio. Só pensa apenas no outro e ele não ganha nada. Calma, que isso é um ponto para frente. Aqui nesse espectro, nesse ponto do espectro, veja o seguinte. Em oposição a esse, temos o cara que abriu a farmácia, né? Ele abriu a farmácia porque ele sente uma vocação, ele gosta de ser farmacêutico, ele pensou no outro, ele pensa, nossa, quantos remédios eu posso vender para as pessoas que estão doentes, que precisam de um remédio para dor, que precisam de um medicamento controlado, e eu posso abrir essa farmácia para a pessoa ter aonde buscar e comprar isso. Vamos lá. Se a pessoa pensou primeiro no outro e ele ganha, porque ele tem a sua profissão e ele precisa ganhar por isso também,
Se aparecer um remédio que é mais caro, e o remédio mais caro não é o melhor, qual esse farmacêutico receita? Ele receita o que faz bem para o cliente e não o que faz bem para ele. Ele também ganha, mas menos. Se esse daqui fez pensando no dinheiro e ele tiver a oportunidade de oferecer um remédio que custa 150, sendo que um de 70 faria bem igual, ele fala, tó, esse de 150 aqui. Ah, mas eu ouvi falar que tem um de 70, não é bom igual. Se realmente não é bom igual, ele não está fazendo isso, ele está pensando no outro e ele ganha também. Mas se realmente os dois remédios são equivalentes e é mais barato, se ele fez a farmácia, ele estudou farmácia e abriu o seu comércio pensando em si primeiro, ou seja, eu como farmacêutico pensei em mim primeiro, o outro ganha também de tabela, mas nesse ponto o outro sai prejudicado. Mas nesse ponto ele também ganha. Nesse aqui, de certa forma financeiramente, eu saio prejudicado nessa situação da farmácia aqui. Mas o outro ganha também. Então essas duas situações aqui, elas têm as suas equivalências, elas têm as suas divergências, só que ainda aqui está dentro do aceitável. Esse aqui é um egoísmo que existe na vida real. Porque se o cara for extremamente egoísta, ele não consegue fazer sexo. Porque é perigoso que a outra pessoa também sinta prazer naquele momento e ele, não, só para mim, só para mim. Conseguiu imaginar uma pessoa egoísta a esse ponto? Imagina você, por exemplo, o cara que quer comprar um carro para si próprio. Ele não consegue comprar um carro novo. Por quê? Porque o dinheiro que ele está dando vai dar benefício para o cara da concessionária, vai ter comissão para o vendedor. Acha, eu não posso ajudar o outro não pode ter vantagem nenhuma, então ele rouba o carro. Então, o egoísmo extremo é uma coisa que não existe na realidade. Praticamente não existe. As pessoas mais monstruosas que existem, às vezes elas não são tão egoístas assim, como às vezes a gente imagina que as pessoas são. Pensar em mim e não no outro, e o outro não pode ganhar de forma alguma, eu tenho completa aversão ao outro. Então, a moral burguesa fez nós entendermos o espectro egoísmo-altruísmo como se fossem duas coisas existentes, distintas e que dá para separar uma coisa da outra. Como, por exemplo, o ato de você querer um carro bom para você ser um mitidão na cidade, principalmente se você mora em cidade pequena, você não vai querer dar comissão para o vendedor, porque o vendedor vai se beneficiar daquele seu ato egoísta. Percebeu? Então, nem tudo é extremamente egoísmo, mas tem esse ponto. Do outro lado de cá tem o altruísmo extremo. Também é negativo, você pensa somente no outro e não ganha nada com isso. Essa aqui é a pessoa que fica ajudando os outros, ajudando os outros, ajudando os outros e não quer ganhar nada para si próprio. Imagina aqui, por exemplo, uma freira que fez o voto de castidade, imagina, por exemplo, um padre que fez um voto de castidade, estamos falando de uma vocação legítima, aonde ele quer ajudar as pessoas. E se ele também é beneficiado em ajudar as pessoas porque ele sente alegria no coração ao estar ajudando as outras pessoas. E se nesse momento que ele sentisse alegria, ele fala assim, não posso sentir alegria, não posso sentir satisfação em estar ajudando o outro, porque tudo é pro outro, a satisfação é do outro, eu não posso ter satisfação nenhuma. É tão estúpido e monstruoso quanto o só para si e nada para o outro. Nesse ponto aqui, então, meus amigos, a moral burguesa, esse problema, esse outro conflito moral entre egoísmo e altruísmo, fez nós criarmos essas duas monstruosidades aqui, ó. E imaginarmos que se a gente não estiver sendo dessa forma, nós já estamos sendo dessa. É aqui que existem pessoas que têm dificuldade em monetizar o seu talento, em cobrar para fazer um serviço do qual ele é apaixonado por fazer. Não é errado você cobrar por um serviço que você tem que fazer. Você precisa ter a compensação equivalente. E não é errado também você pensar um pouco em si próprio quando o outro ganha. Então nós ficamos variando dentro desse espectro aqui. Qualquer coisa que faz pensar extremamente em si ou pensar extremamente no outro são malefícios. Ah, Alan, mas aí que você se engana. E Jesus na cruz? Jesus na cruz, ele pensou completamente no outro e não em si próprio. Não, Jesus pensou no outro, ele pensou na humanidade. Pensar no outro. Mas Jesus não pensou em si próprio também?
Deixa eu melhorar isso aqui. Por um lado, Jesus pensou em nós. Porque ele não precisava morrer. Ele nasceu sem pecado e só quem merece a morte, o salário do pecado é a morte, então quem tem que pagar, quem tem que receber esse salário, receber a morte, é nós que pecamos. Ele não pecou, ele não precisava morrer. Então ele morreu porque nós precisávamos morrer. Então ele pensou em nós e morreu sem precisar para nos dar a salvação e a vida eterna. Isso aqui foi altruísta? Foi, mas não foi extremamente altruísta. Ele também pensou nele. Jesus pensou nele na cruz? Sim, porque nós somos criaturas dele. Então ele estava cuidando das coisas dele, dos seus pertences, da sua criação, dos seus filhos. Então, até mesmo o ato mais nobre que existiu na história e nos séculos dos séculos e até para além da história, o Deus se encarnando como homem, morrendo no nosso lugar, para que nós possamos ter a vida eterna, foi ao mesmo tempo um ato altruísta e egoísta. Ele pensou nos outros e nele próprio. Então, pense o seguinte: não pense só em si, não pense só no outro, pense em todos, em você e os que te circundam. Essa é mais uma herança que nós tivemos dos burgueses aqui, que é uma coisa que atrapalha o desenvolvimento natural da nossa vida e que nós conseguimos expurgar esse fantasma, exorcizar esse espírito ruim que veio do passado por meio da nossa educação. E espero que esse vídeo tenha sido educativo para você também. E se você gostou dele, curte, comente e compartilha. Até o clique de amanhã.